Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. O texto inicia dizendo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos. E comia gafanhotos e mel silvestre. E ele pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém. O texto do Evangelho de Marcos, aqui na introdução do capítulo 1, ele é bastante significativo para nós que queremos ter uma visão mais justa do que consideramos ser o batismo do Espírito Santo. A palavra diz aqui, lembrando Isaías, no capítulo 40, onde o Senhor dizia de João: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Quer dizer, o Espírito está dizendo a Jesus, na profecia de Isaías, que iria enviar um anjo, que era João, e que iria preparar o caminho do Senhor. João não era o Senhor. João era um servo de Deus que veio preparar o terreno para que o Senhor fosse e cumprisse o seu ministério. É claro para nós que nós não temos que nos preocupar com aquele que veio abrir o caminho, mas sim com aquele que iria andar pelo caminho, que é o enviado. Porque João não perdoava pecados. João pregava o batismo nas águas, mas dizia que aquele batismo era para o arrependimento. Isso diferenciava o batismo nas águas que o João batizava daquele batismo que os judeus faziam nos seus tanques para tornar alguém que não era adepto da sua crença. João pregava algo mais. Ele dizia: olha, este batismo é para o arrependimento dos teus pecados e remissão deles. Mas nós sabemos que João jamais disse que perdoava os pecados das pessoas que ele batizava.
Porque quem perdoava os pecados era o Filho de Deus, aquele que veio para andar no caminho que João veio para abrir. Ora, o texto é muito claro. João não era o Senhor, João era um servo de Deus que veio preparar o caminho do Senhor. Portanto, para nós o que interessa em verdade é o que o Senhor disse, sendo ele o servo do Senhor. O que ele diz aqui no versículo 7? Ele diz assim: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual eu não sou digno de, abaixando-me aos seus pés, desatar as suas sandálias. Olha, há uma diferença enorme, irmãos. O Batista está dizendo que quem vem após ele é muito maior do que ele, e que ele não era digno de desatar as sandálias. Jesus, quando se refere a João, esse que não era digno de desatar as sandálias, ele disse que ele era o maior dos que tinham nascido de mulher. Ora, se João era o maior dos nascidos de mulher e dizia que ele não conseguia desatar, ele não era digno de desatar as sandálias do Senhor, então quem é o Senhor? Ora, irmãos, é o Senhor nosso. É esse que nós precisamos ouvir, e aquele a quem João disse o seguinte: eu tenho vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito. É claro, não deixa dúvida. Ele não disse que o Senhor também batizaria nas águas. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Porque naquele tempo, antes de Cristo, o Espírito Santo não estava acessível ao homem comum. Somente os profetas falavam com Deus. O povo não falava com Deus. Jesus nos deu o Espírito Santo, fazendo de todos nós profetas, entregando a todos nós o seu santo sacerdócio, para que nós pudéssemos espalhar a sua semente de amor. Ele nos qualificou, homens, mulheres, crianças, velhos, jovens, todos os que quiserem, podem espalhar a semente do amor, por causa do Espírito Santo. Eu penso que não há dúvida no texto, irmãos. Isso é muito claro. Então, por que tanta confusão? Por que é que as pessoas ainda se apegam a este batismo das águas? Porque, quando nós lemos os textos evangélicos, nós percebemos de maneira muito clara e evidente que os discípulos de João, nem todos se converteram a Jesus. Nós vamos ler o texto daqui a pouquinho, os discípulos de João batizando as pessoas nas águas, bem depois do Senhor ter subido aos céus. Não se converteram. O batismo das águas era o batismo dos judeus. E o judaísmo é um espírito extremamente forte, enraizado dentro de nós, dentro da história deste mundo, porque ele pressupõe a ideia de que se você fizer obras que agradam a Deus, você está liberado das tuas sandices, das tuas loucuras. Se eu posso fazer obras, se eu posso pagar, eu posso ser livre. Se eu posso prometer e cumprir a promessa, eu me livro dos meus pecados. Eu observo o dia de sábado, as luas, as festas, os rituais, as comidas, e me livro
dos meus pecados conscienciais. Era isso que dizia o judaísmo. É mais fácil pagar, deixar de comer alguma coisa, fazer um jejum, deixar de se alimentar por alguns dias, observar as datas, do que nós, sinceramente, reconhecermos o lixo que nós temos dentro do nosso coração. A nossa vileza, a nossa maldade, é mais fácil reconhecer. Por quê? Porque nós temos que abrir mão do nosso próprio eu. E nós temos Satanás, que vive dizendo que nós somos muito importantes. A nossa casca social, a nossa casca profissional, ela faz de nós pessoas importantes para o mundo. Mas, como disse o pastor Joel, diante de Cristo, ele não tem interesse qualquer pela tua sabedoria mundana, pelas tuas riquezas, pelos teus patrimônios, pelo aquilo que você acha. O Senhor não precisa de sábios, não precisa de ricos, não precisa das suas ofertas, não precisa de nada que é teu. O Senhor quer que você seja um servo da casa dele, espalhando o amor dele por este mundo, para que o mundo possa deixar de ser um lugar de sofrimento. Porque o mundo está em desgraça, em sofrimento, porque falta a esse mundo o amor de Deus. Eles não entendem. Não entendem. Porque não estão em comunhão com Deus. Não receberam o Espírito Santo. Ao contrário. Quando os judeus perceberam o perigo que Jesus significava para a doutrina deles, eles o mataram. E o judaísmo continuou caminhando história fora. E está hoje entranhado nas nossas igrejas. E nem é judaísmo, é uma mistura de coisas, como se a Escritura fosse um livro louco, que você pode ler uma passagem do Antigo, do Novo, de todos os livros, numa mistura louca para atender os interesses do teu coração, ou as loucuras que você acha que você pode pôr na tua igreja. Como se a Bíblia tivesse sido feita para atender os interesses de cada coração, de cada pessoa. Eu abro a Bíblia e saio por aí gritando que o Espírito Santo está comigo, porque eu vou fazer uma igreja, fazer acontecer, vou batizar, as pessoas vão ficar possuídas de espíritos, falar línguas estranhas e tudo mais. Irmãos, existe aqui uma doutrina. Começo, meio e fim. É uma doutrina que está além das letras. Você não pode simplesmente dizer, está escrito na Bíblia. Aqui na Bíblia estão escritos crimes, adultérios, vergonhas, incestos, traições. Estão escritos na Bíblia, todos esses crimes. Não basta dizer apenas, está na Bíblia. Eu preciso saber por que está na Bíblia. Por isso que o pastor Eloy disse ontem, olha, nós estamos precisando de um pouco de entendimento, irmãos. Entendimento, saber o que é o velho, o que é o novo, o que é uma coisa, o que é outra. O que foi dito, em que circunstância isso foi dito. As nossas igrejas estão perdidas. Perdidas, pessoas com boa vontade, sem entendimento. A fé sem entendimento, ela pode levar à loucura. Não sou eu que estou dizendo. Consulte a história da igreja para ver o que fizeram. É uma vergonha perante o evangelho do amor. Os crimes que foram cometidos por causa de uma fé sem entendimento. Nós precisamos, irmãos, entender as coisas. O passado é passado. O presente é presente. Nós somos cristãos. Se somos cristãos, quem é que nos guia? Moisés? Isaías? Ezequiel? Daniel? Abraão? Não. Cristo. Quem mais?
auxiliares diretos de Cristo, os apóstolos. Mais alguma coisa? O Espírito Santo de Deus, por meio dos evangelhos e dos ensinamentos apostólicos. Se nós nos atentarmos para isso, se a nossa escritura for o Novo Testamento, deixa para ver o Velho mais tarde, lá existem pérolas preciosíssimas, mas você precisa saber garimpar. Entrar lá é um perigo. Se você não tiver experiência, se você não tiver preparo, você pode ser enganado por aquela palavra antiga, irmãos. Atente-se para o Novo Testamento. O que Jesus disse e o que os apóstolos disseram. Em que circunstância isso foi dito? Para nós sabermos se se aplica à igreja, se é uma instrução espiritual. As Escrituras, irmãos, é uma coletânea de documentos. Não é um livro mágico. São apontamentos que foram feitos na época de Jesus e que não foram escritos para nós. Tenha certeza que se Paulo soubesse que nós aqui estaríamos nessa grande confusão, ele teria feito muito mais documentos, instruindo as nossas igrejas. Mas ele não sabia que as coisas iam chegar onde nós chegamos. Estas cartas que estão aqui foram escritas para as igrejas daquela época. Olhamos para as cartas e vemos aquilo que se aplica aos nossos dias. A mulher não pode falar na igreja, eu não deixo a mulher falar na igreja. Ela deve perguntar só para o seu marido em casa. Está na Bíblia, mas não se aplica aos nossos dias. Era uma situação que havia na igreja de Corinto, especificamente. A igreja mais contaminada que Paulo fundou. Lá tinha de tudo. Falavam em línguas, língua dos anjos, era uma loucura a igreja. Por isso Paulo escreveu essa instrução dura. Não se aplica aos nossos dias. Nós precisamos de ter olhos, de ver, para separar as coisas. Se você tiver boa vontade, não precisa de ter um curso. Se você tiver boa vontade e prestar atenção, que a doutrina de Jesus é o fundamento do amor, ora, se eu mantenho uma irmã calada dentro da igreja, vamos dizer, eu proíbo as mulheres de falar dentro da igreja, eu pergunto a vocês, onde está o amor? Então a minha irmã é diferente de mim? Não, só o pastor pode falar. E o amor? Então você não pode? Por quê? Se você se guiar pelo amor da cruz, tenha certeza que você vai interpretar tudo, sem você se perder. Sem se perder. Alguma dúvida? O que Jesus disse? Ele disse isso? Não, Jesus não disse isso. Então, está descartado. Se o apóstolo disse e Jesus não disse, eu fico com Jesus. É o primeiro. Porque levantam dúvidas. Ah, não pode cortar o cabelo, não pode usar calça comprida. De onde é que tiraram isso? De passagens aleatórias, que você pode pegar aqui nas Escrituras e pode até se divertir. Tempos atrás, um adúltero me escreveu dizendo que ele só tinha 2 mulheres, enquanto Davi teve 600, Salomão 1000. Quase que eu fui até ele. Só tinha 2. Estava na Bíblia. Mas faz parte da história. Não tem nada a ver com o amor. Quando você tem 2 mulheres, você falta com amor à tua carne, à tua companheira. Não há como nós adulterarmos se nós entendemos o amor sacrificial de Cristo. Mas se nós não temos, nós somos capazes das maiores barbaridades, porque nós somos inclinados ao pecado.
tira o Senhor, somos tragados na profundeza do inferno. Tenha certeza, irmão. Nunca diga eu sou, porque só o Senhor é. Se Ele está comigo, eu resisto. Mas se Ele não estiver comigo, eu sou o pior dos homens. Porque não há nada de bom em mim. Se nós mantivermos a Jesus como o Senhor, se nós somos bons, é por causa do Senhor. Se eu consigo fazer alguma coisa, é por causa do Senhor. Se tivermos vitória, é o Senhor. Se nós conseguirmos alguma coisa aqui, é o Senhor. Viemos? É o Senhor. Fomos? É o Senhor. Deitamos? Ele. Dormimos? Bom, né? Quem não dorme sabe como é bom dormir. Dorme. Aí. Que bom dormir, é o Senhor. Acorda, é o Senhor. Amor e Jesus. É o guia seguro. Pode examinar a Escritura de fora a fora. Você vai ver as injustiças do Antigo Testamento, porque lá não tinha amor. Tinha condenação. Cheio, repleto de injustiça. É um tempo. Estava tudo errado? Não. Meu irmão, o Davi, para casar com a filha do Saul, o sujeito foi cortar o prepúcio dos soldados filisteus. O Saul, que era o meio maluco, queria 100 prepúcios. Era aquela pele que cobre o pênis do homem, né? O Davi foi lá e matou 200 homens, e trouxe 200 prepúcios, mostrou para ele. Meu Deus. Mas era um tempo muito diferente do nosso tempo. Ora, as coisas que estão escritas daquele tempo não podem estar cheias de amor. Era um tempo de violência, de morte, guerrear, matar, morrer, era a coisa mais simples do mundo. Corta a cabeça do sujeito, tchup, pronto, acabou, fim. Vivemos numa época muito diferente. Cuidado com os escritos antigos, para você não se enroscar nisso. Infelizmente, este espírito, ele entrou pelos séculos afora e continua aqui nos nossos dias. Respeitamos os irmãos que batizam nas águas, respeitamos, muito bem. Como disse o pastor, e eu posso saber se o Espírito Santo não vai lá naquela hora e batiza o sujeito, se ele está com o coração verdadeiro, não sei. Mas o batismo das águas não é da igreja cristã. Não é. Está nela, mas é o batismo do João. Vamos ver uma passagemzinha aqui em Atos, só para a gente confirmar. Capítulo 19, por favor. A partir do versículo 1, versículo 1 a 7. Atos 19, 1 a 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, esse Apolo era um pregador muito eloquente, Paulo havia passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achou ali alguns discípulos, perguntando-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Então Paulo perguntou: então em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Olha, Paulo está lá adiante, 30, 40 anos depois da ressurreição do Senhor. Os discípulos de João continuam batizando nas águas. Veja como é estranha aquela passagem em que, quando João estava na prisão,
eles vão procurar o Senhor e perguntar: és tu mesmo? João quer saber. Ora, João havia ouvido e visto o Espírito Santo. Será que João, preso, iria duvidar que ele era Jesus, o Senhor? Os textos evangélicos dizem, são documentos. João pediu para perguntar. Mas os discípulos dele possivelmente estavam em dúvida se Jesus era mesmo o Cristo. Vamos encontrá-los aqui batizando pessoas, e eles nem sabiam o que era o Espírito Santo. Isso está claro. Uma outra passagem, aqui também em Atos, capítulo 18, versículos de 24 a 26. Eu peço aos irmãos para adiantar um pouquinho. Atos 18, 24, 26. É uma notícia sobre Apolo, que é aquele pregador eloquente que eu disse a princípio. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Alexandria, ele era de lá. Alexandria era um centro de estudos das Escrituras e das doutrinas filosóficas. Esse homem era de lá, esse Apolo. Ele era um cara muito eloquente, pregador. Ele fazia um discurso, todo mundo ficava assim, abismado. Tanto que ele, lá na igreja de Corinto, foi causa de divisão entre os crentes. Uns queriam Apolo, outros queriam Paulo. As cartas aos Coríntios falam disso. A palavra diz aí: este homem era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava com muita clareza as coisas do Senhor. Mas tem um detalhe, ele conhecia somente o batismo de João. Olha os discípulos de João batizando em tudo quanto é lugar. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e lá 2 cristãos que estavam lá, um casal, Priscila e Áquila, o levaram consigo e então ensinaram a ele qual era o verdadeiro caminho do Senhor. Está escrito aí. Conferiram? Os irmãos percebem que já naquela época havia uma questão relacionada com o batismo. Naquela época, 30, 40 anos adiante da morte do Senhor e da sua ressurreição. Eis aqui nós tratando do mesmo assunto. Parece que o espírito continua o mesmo. Voltemos ao capítulo 19, no versículo 1. Um pouquinho para trás. Ou para frente. Para frente, desculpa. Eu que deixei minha velha escritura de lado, eu faço uma confusão danada. Fiz uns apontamentos aqui separados. Quando o apóstolo pergunta para aqueles que foram batizados no batismo das águas sobre o Espírito Santo, eles dizem que não sabia que existia Espírito Santo. Haviam sido batizados nas águas, mas eles não tinham ideia do que era o batismo do Espírito. Veja que uma coisa interessante nessa frase que está aqui no versículo. Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes. Ele pergunta, quando você creu em Jesus, você recebeu o Espírito Santo?
quer dizer que o Espírito Santo pode vir até o crente quando ele crê em Jesus. Ele não está falando de batismo. Ele disse, olha, quando você aceitou Jesus como teu Salvador, você recebeu o Espírito Santo? Os irmãos entendem? Não é um batismo exterior. É quando o meu coração recebe, crê, eu posso receber o Espírito Santo. Esses homens haviam decidido andar com Jesus. Mas tendo sido batizados nas águas, nesse caso, eles não receberam o Espírito Santo. Aí Paulo diz o seguinte, olha, este batismo de João, chamado batismo do arrependimento, o profeta disse que o povo deveria crer, no entanto, naquele que haveria de vir após ele. João batizou com o batismo do arrependimento, mas disse ao povo que eles deveriam crer naquele que viria depois, não no que abriu o caminho, mas naquele que iria passar pelo caminho. São testemunhos fortes que nos mostram por onde nós devemos seguir. O que Paulo faz? Paulo impõe as mãos sobre estes homens, e naquele momento o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em línguas e profetizavam. E estes eram, ao todo, uns 12 homens. Bem, aconteceu uma coisa estranha aqui. Paulo pôs a mão sobre a cabeça deles e orou. Estes homens ficaram envolvidos por um espírito. E eles então falaram em línguas e profetizaram. O que significa falar em línguas? Falar numa língua estranha, que ninguém compreende? Não, o dom de línguas, ele só é válido na igreja quando há quem interprete. E considere que o profeta que fala em línguas pode também transmitir alguma coisa que não é segundo o amor. Além de se interpretar o que o sujeito falou em línguas, é preciso saber se aquilo edifica a igreja. Certo? Não tem quem interprete? Não adianta falar em línguas. Edifica quem falou, mas não edifica quem está escutando. Paulo nos instrui com procedência, em 1 Coríntios, capítulo 14, sobre a questão das línguas, dando preferência ao dom de profetizar, que não é dom de adivinhar. O espírito da adivinhação se enfiou na igreja evangélica hoje, e as pessoas se divertem em adivinhar as coisas que está se passando com os que estão sentados na Assembleia. Dizem que isso é profecia. Não é verdade, isso é adivinhação. Qualquer ledora de sorte da esquina ou pai de santo faz isso muito bem. Se isso te diverte, divirta-se por lá. Na Igreja de Cristo, você está indo contra o Espírito Santo. Profecia, segundo Paulo, ainda no capítulo 14 de 1 Coríntios, é a gente, ao comentar a palavra de Deus, aquela palavra ser dirigida ao nosso coração, dizendo do nosso pecado, sem que o pregador tenha qualquer conhecimento. E quando a palavra se dirigir a você, o Espírito vai aí, vai dar um toque no teu coração e vai dizer, olha, isso é para você. Aí você diz, Deus está nesta casa. E vai dar glórias a Ele. Amém? Isso é profetizar. Nós não estamos falando aqui de profetizar o fim do mundo. Isso é uma outra conversa, é uma outra história que vamos tratar à tarde. Os profetas que falam das coisas do fim do mundo é gente de um outro nível, um pouco mais acima de nós. Nós temos que exercitar a profecia na igreja, não falar do fim do mundo no sentido de
revelar os acontecimentos que vão ocorrer e tudo mais. Nós estudamos essas coisas, observamos, conversamos sobre elas, mas nós não somos profetas, no sentido bíblico. Aqueles profetas do Antigo Testamento lá, era Deus que falava com eles, diretamente. Né? O povo não falava. Hoje nós temos o Espírito Santo, mas a nossa condição é tal que nós devemos manter os interesses da igreja na profecia, porque nós temos muita necessidade. Precisamos falar sobre as nossas transgressões, sobre as ilusões desse mundo e tantas coisas que têm levado o povo para o caminho do sofrimento. Então, as igrejas do Senhor, elas devem profetizar, mas não adivinhar. O que aconteceu quando Paulo colocou a mão na cabeça daquelas pessoas? Alguma coisa aconteceu ali, que não é humana. Muito bem, vamos seguir adiante. Vamos pegar uma passagem aqui que o nosso pastor Eloy citou ontem no seu estudo, na sua pregação. Livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 12. Um pouquinho para trás. Filipe foi um dos servos do Senhor que espalhou a boa nova naquela época. E as pessoas ficavam muito impressionadas com a sua palavra. Diz aí o texto que muitas pessoas creram em Filipe. Pessoas a quem ele pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Olha lá o que o pregador está falando, sobre o reino de Deus, que vai chegar em breve com o fim dos tempos, e o nome de Jesus Cristo, que é o profeta do amor. Essas pessoas se batizavam, tanto homens como mulheres. Nesse período em que o ministério do Senhor se apagou perante os homens por causa da sua crucificação, todos aqueles valores do judaísmo ficaram exacerbados nos corações dos discípulos que viviam ali com aqueles mestres da lei, aqueles rabinos, enfim. Durante todo o período do ministério de Cristo, nós vemos alguns discípulos dele batizando nas águas. É provável que Filipe houvesse batizado essas pessoas nas águas. Aqui não está escrito, mas é provável. Mas seja como for, esse Filipe não era um sujeito qualquer. Os irmãos concordam? Não era um sujeito qualquer. Acontecia sinais e grandes maravilhas à sua volta. O povo estava atônito e até um tal de Simão, que era um mago, sujeito bem envolvido com as coisas ocultas, ele também ficou muito impressionado. Muito bem, os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que na Samaria, onde o Felipe estava, a palavra de Deus havia sido recebida, o que eles fizeram? Enviaram para lá Pedro e João. Quando eles chegaram na Samaria, Pedro e João oraram por aquelas pessoas para que elas recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Eu posso batizar alguém em nome do Senhor Jesus e a pessoa não receber o Espírito Santo. Concorda? Seja nas águas ou seja fora das águas.
Isso pode acontecer, pois está escrito aqui. Bem, por que Filipe não orou? Por que ele não derramou o Espírito Santo sobre esses homens que estavam ali? Possivelmente, ele não compreendia bem o que era isso. Os apóstolos vieram, oraram por aquelas pessoas e elas então receberam o Espírito Santo. Havia com os apóstolos um entendimento e um espírito que não estava com Filipe, apesar dos sinais que ele fazia. Ele fazia sinais, maravilhas, mas ele não comunicava o Espírito Santo. Está claro aí, irmãos? É isso mesmo que está escrito aí? Parece que é lógico, né? Muito bem. O Simão ficou todo impressionado, disse, olha, vocês não querem me vender esses dons e tudo mais? E a coisa acabou se complicando para o lado dele, né? Ele queria ter o dom e queria comprar o dom do Espírito Santo com o dinheiro que ele ofereceu aos apóstolos. Bem, batizar com o Espírito Santo. Nós podemos batizar em nome de Jesus, nós que somos pastores, os irmãos que estão servindo aí nas suas igrejas, nas suas comunidades. Quem pode dizer aquele que tem o dom de comunicar o Espírito Santo? Não sabemos. Gostaria de ter? Gostaria. Não sei se tem. Não orei por ninguém para que o Espírito Santo viesse sobre ele. Vamos fazer. Vamos ver o que acontece. Não é? Vou convidar outros irmãos para nos ajudar. Não sei. Não conheço todas as coisas da casa do Senhor. Eu sou um simples servo e curioso. Pelo menos eu estou indagando na casa do Senhor, como diz, né? Eu quero passar os dias da minha vida na tua casa, inquirindo, perguntando sobre as tuas coisas. Eu digo aos irmãos, não sei, nunca orei para alguém receber o Espírito Santo. Vamos fazer. Amém? Vamos ver o que acontece. Mas eu creio que muitos de nós temos dons. E talvez alguns de nós, o dom de comunicar o Espírito Santo, como tinham os apóstolos. Não que eles fossem diferentes de nós, mas eles tinham um melhor entendimento e tinham um espírito mais santo, vamos dizer assim, mais perto de Deus. Às vezes o espírito que existe em nós ainda está muito ligado às coisas do mundo, às necessidades da carne, aos prazeres, aos sonhos, às ilusões do mundo. Então o Espírito Santo que há em nós não é bem santo assim, embora faça sinais, como fez em Filipe, fazia em Filipe, mas não comunicava o Espírito Santo. É importante esse batismo? Receber o Espírito Santo? Profetizar? Falar em línguas? Tem a sua importância, faz parte das ferramentas da igreja. Mas Paulo, ele disse o seguinte, que ele não havia vindo para batizar. Vamos conferir lá, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 12 a 18. Por favor, abra sua carta, abra sua Bíblia, sua escritura, na carta do apóstolo à igreja de Corinto, primeira carta, capítulo 1, no versículo 12. Vamos ler o texto. Estava aqui o apóstolo falando sobre os problemas da igreja de Corinto. Essa igreja fez de tudo. Tudo que vocês podem imaginar que tinha de problemas na igreja primitiva vinha dessa tal igreja de Corinto. Estava uma discussão danada lá sobre os que eram de Apolo com aqueles que queriam Paulo. Outros queriam Pedro. E outros que era Jesus.
Aí o apóstolo diz aqui: quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Por acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, pois, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, de maneira que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a família de Estéfanas, além destes, não sei se batizei algum outro. Olha só, você dava importância para isso. Andou batizando umas pessoas nas águas também. Sendo ele um fariseu daqueles justos, perseguidor da igreja, tendo sido convertido, também ele não sabia direito para onde seguir. E como muitos batizavam nas águas, ele andou batizando alguns para que pudesse entrar e conquistar esses corações, como consentiu na circuncisão de Timóteo. E ele diz assim: olha, irmãos, Cristo enviou-me não para batizar. Não vim aqui para isso. Então não vamos nos perder neste assunto. Vamos orar pelo batismo? Vamos. Ah, mas eu não recebi o Espírito Santo ainda. Vamos seguir em frente. Vamos seguir. Isso não é o mais importante da igreja. O que importa na igreja é anunciar o evangelho da salvação. Jesus Cristo é perdoador de pecados. Nele nós encontramos redenção. Amém? As enfermidades saem, os demônios se afastam. Ele é Senhor de tudo. Até os seus inimigos. Quando aqueles espíritos malignos que atormentavam o gadareno se prostrou diante dele, o homem ficou de joelhos, o Espírito disse que o nome deles era uma legião, porque eles eram muitos. E o Senhor os repreendeu, e eles quiseram entrar numa manada de porcos. Eles não entraram na manada de porcos. Eles disseram a Jesus: nós podemos entrar. Nós podemos? Então, ele é Senhor. Os seus inimigos têm que pedir licença para ele, para fazer as coisas que eles fazem. Esse é o nosso Senhor, a Jesus. Anunciemos esse Cristo, este Salvador, este perdoador de pecados, este que faz milagres, que afasta da nossa vida os demônios, as enfermidades, as tragédias. Andar com Ele, anunciar o seu amor sacrificial, o sangue que foi derramado, como derradeira oferta, como pagamento de todas as dívidas que tínhamos perante a lei. E o seu executor, quem executa a lei é o diabo. Devíamos muitas coisas, ofertas, sacrifícios, dízimos. Ele pagou, aqui na cruz, com seu sangue derramado, derradeira oferta, por mim, por você, meu irmão, por você, minha irmã, por todos nós. Isso é o que nós precisamos anunciar. Quanto ao Espírito Santo, não nos preocupemos. Lutero dizia: por favor, deixem Deus ser Deus. Não queira ocupar o lugar de Deus. Ele faz, não somos nós que fazemos. Anunciemos. Semeemos esta palavra de amor, de misericórdia, de perdão. E deixemos que o Espírito Santo siga fazendo a obra dele no momento certo. Ele vai tocar o teu coração. E quando ele tocar, você vai saber que você foi batizado. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde nas suas santas misericórdias. Amém.